Retornando aos nossos trabalhos, daremos sequência ao painel Desafios no Desenvolvimento e Inclusão no Brasil. Silvia Eri Iral é bacharel em turismo e mestre em sociologia da educação. É fundadora do projeto de extensão universitário Rosa dos Ventos, dedicado a desenvolver ações de turismo social com as comunidades vizinhas à Universidade de São Paulo. Atualmente, integra a equipe do Núcleo Gestão de Turismo Social do SESC em São Paulo e tem desenvolvido um projeto brasileiro Que Nem Eu, que consiste em ações de promoção de roteiros a destinos em que o turismo é desenvolvido com base comunitária como prática de desenvolvimento local. Convidamos agora a palestrante, senhora Silvia Eri Iral. Boa tarde. Boa tarde. Em primeiro lugar, queria agradecer a presença, queria agradecer ao convite da FEComércio, do SESC, do SENAC, de todos os presentes, pela realização, queria parabenizar também pela realização desse evento e especialmente por esse enfoque a ser dado na questão da inclusão. Esse é um tema que a gente trabalha já há bastante tempo e eu vou precisar lá na SESC e acho que o meu intuito aqui é apresentar então o nosso caso, acho que a partir um pouco das reflexões que já foram trazidas ontem pelo professor Júlio, pelo Ítalo do Ministério, hoje pelo Bernardo, espero contribuir com essa apresentação. Bom, em primeiro lugar, para contextualizar um pouco a ação, talvez você repita um pouco o que já foi dito, mas acho que é necessário para a gente contextualizar por que falar de turismo e inclusão. Eu trouxe aqui algumas abordagens levantadas pela Maria da Graças Rua, que consta naquele material que o Bernardo comentou agora há pouco, chamado Diálogos do Turismo, Minha Viagem de Inclusão. Esse material está disponível na internet, foi realizado em 2004, 2005, como resultado de um grupo temático do qual o SESC participou e que foi conduzido pelo Ministério do Turismo com vistas à reflexão sobre a inclusão dentro da atividade turística. E ela diz isso, que o turismo agrega um conjunto de dimensões favoráveis à solidariedade e à integração social, porque a essência do turismo é a ruptura do isolamento. Ele opera por essa lógica, provocando contato entre diferentes culturas. Ele propicia o conhecimento e a valorização de determinados ambientes e comunidades, estimulando o respeito e o interesse pela sua preservação. Em segundo lugar, o conhecimento oportunizado caracteriza-se como essencialmente prazeroso, de maneira que as interações se dão em clima de reduzida tensão, favorecendo o entendimento entre os atores. E, por último, o turismo exibe forte potencial de criação e ampliação de oportunidades de trabalho e geração de renda. O amplo leque de atividades aberto pelo turismo permite acolher trabalhadores com diferenciados padrões e patamares de desenvolvimento. Essa última questão foi trazida com números pelo Ítalo ontem e acho que é importante então a gente ressaltar que seriam esses três aspectos que fazem do turismo um forte instrumento, de inclusão social. Ainda nessa mesma publicação, ela traz que as características para se considerar o turismo como ferramenta de desenvolvimento, ela deveria abarcar diversos atores e ambientes, por um lado, os viajantes, que por diversos motivos, inclusive financeiros, estão impossibilitados de usufruir da experiência turística. Por outro lado, os empresários, especialmente os micro e pequenos empresários.
que trabalhariam na prestação do serviço turístico. E, por último, as comunidades dos destinos turísticos, seja na gestão da atividade turística ou na promoção da conservação e da valorização do patrimônio. Então, seriam aí três frentes que deveriam ser consideradas na busca por um processo de inclusão por meio do turismo. E aí eu queria trazer só rapidamente uma lembrança, né, de como o turismo veio sendo acreditado como o salvador da pátria em alguns momentos, como lido inclusive como a indústria sem fumaça, né? E que resolveria todos os problemas, e então isso principalmente lá no pós-guerra. Depois, essas categorias que eu trouxe são categorias propostas pelo professor Jafar Jafari, mas é só mesmo como uma retrospectiva histórica de como a gente foi tendo o turismo ao longo do tempo como um potencial, mas um grande promotor de desenvolvimento, e em outros momentos com uma visão mais crítica de, peraí, ele não gera impactos culturais, ele não gera impactos ambientais. Então, ao longo das últimas décadas, a gente foi tendo um período de maior crítica. Não consigo acertar isso, né? Para chegar hoje em um momento em que a gente acredita, por um lado, que o turismo ele pode ser um fator de desenvolvimento e de promotor de inclusão, por outro, a gente tem que exercitar sempre uma postura de crítica e de uma análise fundamentada, né, nos fatos, no que acontece, no enfrentamento, no confronto de diferentes interesses, né, de interesses de diversos atores, para que a gente não também lide com o turismo de uma maneira romantizada, né, e utópica. Então, eu trouxe aqui esse documento, trouxe alguns mitos que são muito discutidos no turismo. Selecionei alguns deles, essa lista era mais extensa. Eu trouxe de um documento produzido pela Abasud, que é uma organização de comunicação para o desenvolvimento, e com a autoria desses dois autores, do Rudy Gascon e do Ernesto Canhada. E, então, só para exemplificar alguns deles, né? O turismo como gerador de empregos. Então, isso foi trazido ontem pelo Ministério, eu mesma trouxe agora um pouco antes, né? Que o turismo tem um grande potencial de gerar empregos de diferentes padrões, né? Efetivamente, né, de fato, o que acontece? Que empregos são esses? Quais são os empregos gerados e qual a qualidade desses empregos? Qual a qualidade da remuneração? Quais são as condições de trabalho desses empregos? A gente assiste muito o desenvolvimento turístico de alguns lugares em que o emprego justamente não é gerado para as pessoas que moram ali, mas é gerado para pessoas que vêm de fora. Né? Então, para quem são gerados esses empregos? Ou então as populações locais acabam sendo absorvidas pelo mercado de trabalho em posições mais baixas, mas com qual condição de trabalho? Então, é um questionamento, e a gente sabe que, de fato, que as realidades elas nem sempre são favoráveis ao desenvolvimento. A mesma questão com relação ao impulso a outras atividades econômicas, né? O turismo tem o potencial de gerar, de impulsionar outras atividades, mas, por outro lado, qual é o risco? Ele coloca sob risco quais outras atividades econômicas, né? E principalmente atividades tradicionais. A valorização dos recursos locais. O turismo pode ser um grande valorizador, um grande promotor da valorização dos recursos locais, recursos culturais, recursos ambientais, assim como ele pode colocar em risco elas próprias. Por exemplo, com o aumento do custo de vida,
com a expulsão dos moradores, a especulação imobiliária, o que a gente assiste hoje na Espanha, né, que o professor Júlio trouxe como exemplo lá em Barcelona, por exemplo, né, que está se mobilizando contra o turismo. Então, o quanto que esses recursos locais realmente são valorizados, o quanto eles não são, pelo contrário, ameaçados. Por último, eu coloquei aí o favorecimento do intercâmbio cultural, que ele pode promover o intercâmbio cultural, e essa é a essência, né, do turismo, assim como ele pode também colocar em risco o reforço de estereótipos e de imposição de culturas, que é o que a gente assiste muito frequentemente, né? Então, são apenas algumas provocações para que a gente pense a inclusão sob uma perspectiva mais holística, né? Que eu trouxe, então, um exemplo da questão dos salários, né? Então, ele diz aí que o turismo, apesar de estar em crescimento, não tem os números de postos de trabalho, pelo contrário, não cresceu. Então, né, que mágica é essa? Que o número que o volume de turistas aumenta, mas que o número de empregos não. Então, claro, que as condições de trabalho aí possivelmente estão sendo deterioradas. Então, é uma imagem que não existe, né? Aqui, a gente estava falando de recursos locais. Esse é um exemplo, né, de o camelo, que é um animal típico do Brasil, especialmente do litoral do Nordeste, né, do seu habitat natural, e sendo utilizado como atrativo turístico numa praia nordestina. Né, a gente estava falando da expulsão, né, dos moradores, ou do não usufruto dos moradores dos seus recursos. Então, aqui um outro exemplo. Enfim, eu trouxe alguns deles mesmo como provocação. Isso a gente encontra milhares de outros, todos aqui. Acho que se eu perguntar para vocês teriam muitos outros para trazerem como exemplo. Então, eu queria complementar essas imagens com um depoimento do Sérgio Amitia Rodrigues. O Sérgio foi presidente da Organização Internacional de Turismo Social, hoje ele é vice-presidente da Seção Américas. Essa organização, ela congrega diversas entidades ao redor do mundo que trabalham com turismo social. O SESC São Paulo é membro, o SESC Minas Gerais também. Atualmente, o SESC São Paulo assumiu a presidência dessa organização nas Américas, né, no ano passado, mas também ele tem a sua gestão mundial, e essa entidade sempre promove eventos de reflexão e de definição e atualização dos conceitos relativos ao turismo social. Um dos primeiros conceitos de turismo social que foram definidos, né, pela organização são lá de 1972, que traz bastante abordagem que o Bernardo trouxe um pouco antes, que é essa questão do acesso, da democratização do acesso, né, de discutir como o turismo deve ser um direito social. Então, tinha uma questão muito forte nessa questão do acesso. Em 96, esse conceito foi... 2006 foi atualizado na Declaração de Montreal, e desde então o turismo social, além de ser um turismo que busca promover o acesso, passou também a buscar olhar para o seu conteúdo, para o conteúdo das suas viagens, para o conteúdo da atividade turística, e para, essencialmente, tendo as pessoas como cerne da atividade turística, sejam as pessoas que viajam, sejam as pessoas que recebem. Então, a dimensão de turismo social se ampliou nesse momento como algo necessário, já que a gente considera que a atividade turística ela é uma atividade complexa e ela envolve diversos atores, né? Então, atualmente, o que a gente
o conceito que a gente tem, eu vou trazer um pouquinho mais para frente, ela engloba então essa contextualização mais ampla do turismo. E o Sérgio diz isso, então. Não devemos confundir mais os fins com os meios, nem falar de desenvolvimento do turismo. É preciso que uma política social de turismo se integre a uma política social para outras atividades próprias do tempo livre, como é o caso da cultura, do entretenimento e da educação. E se não vamos falar do desenvolvimento do turismo, então do que falaremos? Falaremos de um turismo de desenvolvimento, um turismo com objetivos de bem-estar e não somente de ingressos financeiros, um turismo a serviço da comunidade e não de uma comunidade a serviço do turismo. Um turismo onde se busca que o turista aprenda e não que consuma. Enquanto o turismo de massas isola as pessoas, o turismo social as integra. Se o turismo de massa concentra os benefícios, o turismo social os distribui. Enquanto o turismo de massas traz ingressos financeiros, o turismo social traz riqueza. Quando o turismo de massas cria empregos subordinados, o turismo social cria empresas e empresários. Essa é a diferença fundamental. O turismo de massa não vai desaparecer para que o substitua o turismo social. Ao contrário, a incorporação de mais e mais gente ao fenômeno turístico torna necessária a sua existência. Torna-se fundamental para muitos que comecem a integrar as viagens ao seu estilo de vida. O que deve acontecer é que o turismo solidário e acessível deve obter maiores espaços para atender a esse grupo crescente da população que deseja enriquecer sua experiência turística com sentido e conteúdo. Então, trouxe essa fala justamente para antecipar aqui a apresentação do caso do Sesc São Paulo. Acho que a maioria de vocês conhece já o trabalho do Sesc. Lá em São Paulo a gente tem a gente trabalha com essa definição de uma instituição que então trabalha por meio da ação educativa e da ação cultural como estratégia para fortalecer a autonomia das pessoas, o bem-estar, a qualidade de vida. Isso é bastante importante. A ação cultural sempre foi característica da ação do Sesc em São Paulo e dessa forma isso sempre foi o que orientou o trabalho da instituição nas mais diversas áreas e inclusive no turismo social. O turismo social no Sesc começou em 1948 com a criação do centro de férias do Sesc Bertioga, né? Então, na época, o turismo, a hospedagem social era o nosso trabalho com o turismo social. Tem umas fotinhas do turismo do Sesc Bertioga. Alguém conhece? Algumas pessoas conhecem. Essa aqui é lá em 1948, e hoje o Sesc Bertioga trabalha como uma das unidades operacionais do Sesc, e, portanto, com a ação cultural como norte, como norteador. A gente tem atualmente 28 unidades. Já passei isso. Aqui. Trouxe um panorama do atendimento do ano passado. Além da hospedagem social, nós temos o eixo do turismo emissivo. O turismo emissivo começou em 1951 as primeiras ações, em 79 o fortalecimento, né, do programa, e até chegarmos então no ano passado com essa média de 470 excursões que eu me refiro são as viagens com pernoite, 322 passeios. A hospedagem do Sesc Bertioga recebe aproximadamente 47 mil pessoas anualmente, com uma taxa de ocupação de 94,5%, sendo que 84,6% dos hóspedes estão na faixa salarial entre 0 e 5 salários mínimos, que é o público prioritário do Sesc, comerciários de baixa renda. Então, essa é a nossa estrutura atual. Contamos com 28 unidades operacionais no estado de São Paulo. Em cada unidade do Sesc, a equipe é formada por um técnico, um operador, e as equipes de centrais de atendimento, que são as equipes que
efetivamente fazem as vendas e as inscrições para o programa. No Sesc Bertioga nós temos atualmente 1.270 leitos, estamos em reforma para ampliar, a gente tem a perspectiva de duplicação do atendimento, e além disso a possibilidade do atendimento de um dia, são aproximadamente 600 pessoas após a reforma, né? Atualmente são 450. E aí o que eu queria falar para vocês, então, contar como o turismo é operado, né, lá no Sesc de São Paulo. Falei bastante de ação cultural como uma referência para a ação do Sesc, e no turismo, então, ele funciona da seguinte forma: a gente tem um programador, que é um técnico, que é responsável por várias linguagens, não apenas pelo turismo, porque a gente acredita que essa multiplicidade, essa diversidade de formações, ela é essencial para a riqueza, para o enriquecimento da programação de turismo. Então, mesmo técnico, ele pode programar atividades de música, teatro, artes visuais, educação, sustentabilidade e turismo. E um operador que é responsável por cuidar que a operação seja obedeça aos critérios técnicos, né, do turismo social. E eu sempre gosto de citar essa definição do Vitor. O Bernardo comentou sobre o Vitor um pouco antes, que é um professor e autor desse livro Animação Cultural, Conceitos e Propostas, porque eu acho que ele define muito bem o que a gente busca como animação cultural no turismo. Então ele fala assim: o animador cultural deve ser fundamentalmente um estimulador de novas experiências estéticas, alguém que em um processo de mediação e diálogo pretende apresentar e discutir novas linguagens, um profissional que educa ao incomodar e informar sobre as possibilidades de melhor sorver, acessar e produzir diferentes olhares, um desconstrutor de mentalidades ou olhares, alguém que procura despertar questionamentos. O processo de animação cultural deve sempre dar espaço para as diferentes apreensões, considerando melhor o indivíduo, suas instabilidades e escolhas, nunca partindo da reificação do coletivo ou de uma objetividade somente declarada, nunca alcançável. Então, esse objetivo de provocar os questionamentos e de apresentar destinos, né, no caso do turismo, destinos e lugares, pessoas, assuntos, por meio de uma abordagem crítica e de que as pessoas possam desenvolver o seu olhar, fazerem a sua leitura sobre as coisas, é muito importante e guia, norteia a ação do Sesc. A gente tem como diretrizes, portanto, o protagonismo dos participantes. Isso é essencial para a definição do turismo social no Sesc, que as pessoas sejam realmente protagonistas das suas viagens, sejam elas como turistas, sejam elas como comunidades receptoras, e que as viagens possam exercer um papel de educação pelo e para o turismo. Pelo turismo, acho que é o que a gente mais conhece, né? Acho que dificilmente uma viagem não educa pelo turismo, mas também para o turismo. O que significa educar para o turismo? Significa formar viajantes conscientes da sua prática como turista. Esse eu acho que atualmente é um dos principais desafios. Além deles, a operacionalização ética e sustentável. Essa é outro desafio importante e difícil, porque significa buscar manter sempre uma relação com os fornecedores e com os parceiros em geral de uma maneira respeitosa. E o que a gente sabe que no campo do turismo isso nem sempre acontece, né? A gente vê muito relações que são de um lado só, né? Então esse é um desafio importante para a gente. E a democratização do acesso, que é a facilitação do acesso das pessoas que não usufruem do turismo, seja por dificuldades financeiras, seja por qualquer outro tipo de limitação. E aí, como eu comentava antes com vocês,
da evolução, né, de como o conceito do turismo social foi mudando, hoje a gente trabalha com a mais recente definição. Ela integrou o turismo social com um movimento chamado turismo de desenvolvimento, que agora está sendo chamado de turismo para o desenvolvimento, que destaca o sentido social da atividade turística, evidenciando o turismo social como um turismo de desenvolvimento. Quer dizer, ele é assumido como uma ferramenta de luta contra a pobreza, a exploração, a discriminação e a desigualdade como princípio ético do turismo. Nesse sentido, ele alia-se a outras formas de fazer turístico, como, por exemplo, o turismo solidário, sustentável, comunitário, de experiência, acessível e, recentemente, o turismo criativo, que são categorias que foram sendo criadas e que elas coexistem, em alguns momentos elas inclusive se sobrepõem, mas que, independentemente da sua nominação, são formas diferentes de se categorizar, de se chamar uma prática que o que elas teriam em comum seria o turismo para o desenvolvimento, que se caracteriza principalmente por objetivar o desenvolvimento integral, por prevalecer a participação das micro, pequenas e médias empresas, por ter como prioridade, mais do que a questão econômica, a promoção do bem-estar, por ter uma visão humanista e social do turismo, por ser um turismo mais ligado à qualidade e menos à quantidade, isso eu vou falar daqui a pouquinho, que esteja a serviço da comunidade e não que a comunidade esteja a serviço do turismo, que é o que a gente vê acontecer em 90% dos casos dos destinos turísticos. Que o turista aprenda mais do que consuma e que se preocupe com o espírito do turista mais do que com o corpo do turista. Então, o turismo social não busca uma hospedagem de luxo, mas sim um roteiro que propicie o bem-estar e o desenvolvimento do espírito do turista. Então, aí uma definiçãozinha: o turismo social como turismo de desenvolvimento, operacionalizado com foco na experiência compartilhada, é uma forma de fazer turismo que, por meio da apreciação e da vivência direta, da inovação de abordagens, de conteúdos e da mediação, proporciona aos turistas e visitantes a participação em uma experiência ativa de entendimento e valorização das pessoas, dos lugares e dos seus contextos sócio-históricos de apropriação de conteúdo e de construção e reconstrução de conhecimentos no processo contínuo de criação cultural. Aí eu trouxe alguns trechos de um texto de um educador chamado Jorge La Roça, que eu acho que ele não escreveu pensando no turismo, pelo contrário, ele é um texto sobre educação, e que ele propõe pensar a educação a partir do par experiência e sentido. E aí eu acho que faz um bom link com a fala de ontem do professor Júlio. Então ele diz o seguinte: o que eu vou lhes propor aqui é que exploremos juntas outra possibilidade, a saber, pensar a educação a partir do par experiência e sentido. A experiência, a possibilidade que algo nos aconteça ou nos toque, requer um gesto de interrupção, um gesto que é quase impossível nos dias de hoje. Requer parar para pensar, para olhar, para escutar, parar para sentir, sentir mais devagar, demorar-se nos detalhes, suspender a opinião, escutar aos outros, cultivar a arte do encontro, dar-se tempo e espaço. O sujeito da experiência é um sujeito exposto. O sujeito da experiência se define não por sua atividade, mas por sua passividade. A experiência é cada vez mais rara. Em primeiro lugar, desculpa, eu cortei. Mas por sua passividade, por sua receptividade, por sua disponibilidade e por sua abertura. Em primeiro lugar, a experiência é cada vez mais rara. Em primeiro lugar, pelo excesso de informação. A informação não é experiência. E mais, a informação não deixa lugar para a experiência. Ela é quase o contrário da experiência. Ela é quase uma anti-experiência. E, bom,
esse texto dele, Nota sobre a Experiência e o Saber da Experiência, eu acho que diz muito sobre a nossa atividade da atividade turística, porque cada vez menos a gente está aberto a realmente se expor ao outro e aos encontros. Então, qual é a experiência que a gente busca, né? É a experiência de fotografar, assim, porque essa é uma brincadeira, mas a gente sabe que cada vez mais a gente viaja para tirar foto e para postar no Facebook e para compartilhar e para receber curtidas. Cada vez menos a gente está nos lugares, por mais que cada vez mais a gente busque experiência. Então, qual é o tipo de experiência que a gente está aberto a receber e qual é o tipo de experiência que efetivamente a gente pratica. E aí eu trouxe então alguns exemplos de formas como a gente trabalha essa questão. Então eu coloquei aqui algumas questões. A fruição turística. Qual é a qualidade? Um pouco antes eu falei da qualidade versus quantidade, né? E eu não sei se alguém aqui trabalha com elaboração de roteiros, mas existe quase uma obrigação de quem trabalha com roteiro incluir o maior número de atrativos possíveis, né? De forma que ao final do roteiro você está exausto, cansado e você não vê a hora de chegar na sua casa. Porque a quantidade significa que você está fazendo valer o seu dinheiro. Eu paguei pelo roteiro, eu preciso passar por todos esses lugares. A quantidade de atrativos, ela dá espaço para que a gente realmente experiencie os lugares, para que a gente realmente viva os lugares. Então essa é uma das questões, né? E, portanto, em seguida, a quantidade de atrativos, a gente lá no SESC, o tempo todo, quando um programador apresenta um roteiro e a gente vê que o roteiro mal deu tempo para parar para pensar, para você refletir sobre o lugar, para você entender o lugar, né? Assim, você passa tudo correndo, tira uma foto e já parte para o próximo. Qual é a qualidade da mediação que a gente tem nesses lugares? E mediação, que eu me refiro aqui, é um papel que não é apenas o papel do guia, é um papel dos atores envolvidos com a atividade turística, seja da comunidade que recebe, qual é a mediação que a comunidade estabelece com os que visitam, até do próprio guia. O guia, eu acho que é o principal ator da mediação nesse caso. A gente brinca lá no SESC que a gente quer cada vez menos guias e mais mediadores. O que é algo muito difícil, porque o guia ele vem de uma formação que prioriza a informação como a essência do roteiro, né? E aí, voltando para aquela fala do La Roça, ele diz que a informação ela não dá espaço para a experiência. E realmente a gente vê isso acontecer bastante. É só acho que a gente se colocar no lugar do turista, né? E quando você está querendo fazer a sua leitura do lugar e fazer a sua apropriação do lugar, tem um guia falando de uma outra coisa que você está tentando prestar atenção, mas também está tentando viver o lugar. Então, qual é essa medida, né, de informação versus experiências? Então, esse papel do guia, e eu não estou desmerecendo o papel do guia, porque eu acho que ele é fundamental, mas que ele tem que ser revisto. E essa é uma questão que a gente discute permanentemente lá em São Paulo, junto aos guias, porque às vezes o guia fala, poxa, mas as pessoas querem isso, o público quer isso, eles me pedem, eles me cobram um roteiro com 5 atrativos no mesmo dia, né? Às vezes um técnico ou guia. E aí eu volto para aquela questão que a gente falava anteriormente, da educação para o turismo, né? Não é porque isso é demandado, porque o mercado também formou um tipo de turista, que é o que o turista que a gente tem hoje, é o turista que continua alimentando a indústria, né, do turismo, o mercado. Então, quando que a gente pode romper com esse modelo se não é apresentando novos formatos? Então é uma batalha constante.
E para isso a gente precisa ter parceiros mediadores, né? Como eu disse, não é apenas o guia, mas é um conjunto de atores que devem ser envolvidos. Eu falei da questão da mediação, né? Quem mais, além do guia, pode ser mediador? A gente pode ter, por exemplo, na própria concepção do roteiro, quando a gente percebe, quando a gente inclui atividades vivenciais, rodas de conversas, intercâmbios, possibilidades de intercâmbios de saberes, quando a gente consegue entregar um material que promova uma mediação mais do que um material que seja informativo, a qualidade do roteiro se eleva sensivelmente. E é disso que a gente fala quando a gente fala de... É isso que a gente busca no turismo social hoje, mais do que a ampliação do acesso, a promoção da qualidade e a ampliação da qualidade da atividade turística. Uma outra questão que eu trouxe lá um pouco antes, né? A fama dos objetos torna-se seu significado, criando-se verdadeiros ícones turísticos famosos apenas por serem famosos. E ficamos reféns desses atrativos. Será que a gente não é hora também da gente reolhar o turismo e reolhar os atrativos? Então, eu trouxe aqui alguns exemplos de como a gente tem feito, exercitado isso lá em São Paulo com passeios, por exemplo, dentro da cidade. Então, aqui são alguns exemplos de abordagens que a gente foi construindo, e eu trouxe uma seleção: Sabores Paulistanos, São Paulo de Adoeira Barbosa, Estádios Paulistanos, São Paulo em Tons de Música, São Paulo de Mário de Andrade, da Copa Várzea, que visita estádios. Hoje é dia de feira, a feira é uma característica muito brasileira, né? Feira livre. São Paulo é afro, rotas afetivas, São Paulo dos grafites, perfumes da cidade, áreas de preservação ambiental na cidade. Quem não sabe, São Paulo tem áreas de proteção ambiental, principalmente na zona sul da cidade, que tem rios inacreditáveis que o próprio paulistano não conhece. Então, assim, são abordagens que rios e ruas que percorrem rios que foram cobertos, né, pelo concreto, e rios que ainda existem. Arigatô São Paulo, que passa pela São Paulo japonesa. Tem uma ilha dentro de São Paulo, a Ilha do Bororé. Enfim, muitos desses roteiros foram desenvolvidos e para as pessoas da própria cidade. Circo na Cidade, São Paulo Invisível. São Paulo Invisível é a partir do livro do Ítalo Calvino. São Paulo das Fábricas e Vilas, Pichação em São Paulo, Padarias Paulistanas, Altos de São Paulo Indígena, tem várias aldeias indígenas dentro da cidade. São Paulo Sustentável, São Paulo Literária, Língua da Poesia, Turismo Rural na Zona Sul de São Paulo, Memória Indígena, Sagrado na Construção da Cidade, Paraisópolis das Artes, enfim, uma infinidade de roteiros. E eu fiz esse exercício em alguns lugares que eu estive falando do turismo social, junto com os moradores do lugar. E não é porque São Paulo é uma cidade grande, é isso que eu quero dizer. É uma mudança de olhar para a sua cidade, para os seus atrativos. E acho que isso tem muito a ver com o turismo social, né? Então, deixa eu passar porque eu estou um pouco atrasada aqui na apresentação. Estava falando dos atores, né, do turismo social. E aí eu trouxe alguns exemplos de ação no turismo social. Um deles é um projeto brasileiro, Que Nem Eu, que é um projeto de estímulo ao turismo de base comunitária. Então, trouxe alguns exemplos aqui, essa parte mais teórica. Por exemplo, esse roteiro é um roteiro desenvolvido em um assentamento que nunca pensou em ser turístico, até ele passar a ser, e hoje os moradores estão fazendo cursos de capacitação em turismo.
tem um acompanhamento de uma especialista, uma historiadora. Então, quando o grupo chega, almoça, faz um bate-papo na escola do assentamento, os moradores apresentam a história, né, do assentamento, fazem alguns exercícios de identificação dos lugares por meio de alguns materiais que são entregues. Esse é um livreto que foi feito, essa é uma atividade, são algumas fotografias que são entregues ao público durante o passeio. Ao fim do dia, então, assim, ele é totalmente protagonizado por essa comunidade receptora do assentamento. Ao final do dia, as pessoas se escrevem cartas sem saber para quem vai ser mandada. Então, o meu olhar sobre o passeio é enviado para outra pessoa do grupo, né? Eles embaralham as cartas e alguns dias depois você recebe na sua casa essa carta com o olhar do outro. Então, é interessante também como um exercício também de alteridade. Essa foi a carta que chegou para a gente. E que a gente considera que é uma ação de mediação. É uma ação muito simples, mas é uma ação que enriquece o roteiro, que enriquece a percepção do roteiro. O circuito quilombola é um circuito de quilombos lá na região do Vale do Ribeira, que se uniram para criar uma rota turística. Então, eles fazem toda a gestão da atividade turística. Eles conseguiram, junto ao governo, a construção de uma pousada comunitária. Então, os hóspedes ficam hospedados lá. Eles têm uma série de vivências. Esse é o material deles. Essa é uma foto quando a gente lançou o Circuito Quilombola, lá no Ciência Consolação. Então, eles próprios criaram o roteiro, incluindo essas atividades vivenciais que eu contei antes. Então, por estarem imersos, as pessoas ficam lá de sexta até domingo, dormindo na pousada, e ficam em uma experiência de real imersão. E de uma convivência. Aí eles mostram as técnicas de construção, né, das casas. Então, esse é um dos exemplos desses roteiros que a gente tem de base comunitária. E aí eu trouxe alguns outros casos que enfatizam a questão da mediação, isso que eu falei da gente pensar em outras possibilidades de mediação, de encontro com o outro e com os ambientes. Então, esse exemplo, eu acho que é um exemplo interessante, que foi primeiro. Aqui, a gente criou essas cabines que a gente chamava de confessionários. As pessoas da cidade de Sorocaba passavam e deixavam suas confissões sobre a cidade. Então, ele estava em um local que você via a cidade e deixava a sua confissão. Aqui na frente dessa igreja aconteceu determinado fato. Ou aqui, antigamente, as crianças brincavam nessa rua. Enfim, a gente foi coletando informações por meio da fala dos seus moradores, que espontaneamente gravavam as suas experiências ou que eram entrevistados por uma equipe de produtores. Então, eles entrevistaram diversos moradores e construíram, a partir dessas narrativas, construíram uma história que foi uma história que foi gravada em formato de audiotour e que guiava as pessoas pelas ruas de Sorocaba. Então, ele é extremamente colaborativo, a concepção do roteiro foi extremamente colaborativa e que gerou, então, uma rota por lugares que nunca ninguém associou de interesse turístico, né? Esse daqui é o circuito quilombola. Essa daqui é uma visita que foi feita a uma fábrica que trabalha com sistema de autogestão.
Aqui é um roteiro que foi desenvolvido dentro de um festival chamado Lugares da Memória, e a unidade de São José dos Campos identificou lugares da cidade que tem registros fotográficos e trouxe para os dias atuais. E aí, com essa informação do antigo versus o novo, eles criaram um jogo da memória. E um jogo da memória que então foi distribuído junto com o mapa. E isso gerou uma rota turística. Então esse era o jogo da memória. Então, o mesmo destino em 1960 e em 2013. E com o mapa, e aí as pessoas podiam então sozinhas percorrerem as ruas da cidade. Então, assim, o jogo da memória também nunca havia antes sido conectado, associado a uma atividade turística. O que a gente vem sempre, então, buscando são esses materiais e essas diferentes possibilidades de abordar as riquezas dos destinos. E, por último, aqui essa é uma atriz que interpretava uma moradora local do bairro de Higienópolis, que se chama Dona Veridiana, e é o nome de uma rua lá em Higienópolis, lá em São Paulo. Então, ela foi a guia turística. Tinha um guia junto, mas o guia percebeu que ele não... Se ele entrasse na história falando com o seu papel tradicional de guia, ele ia comprometer o roteiro. Então, ela guiou as pessoas no papel de um personagem, e que todo mundo entrou assim, esse é um roteiro que a gente faz bastante, que as pessoas entram, pensam que estão lá no início do século XX. Deixa eu mais esse daqui. Esse aqui é um outro roteiro que identificou prédios importantes da história de São Paulo, transformou eles por meio de ilustrações em prédios que a gente chama de prédios personagens, né? Mais do que prédios imóveis, né, que estão lá apenas como parte da paisagem. Eles são personagens vivos da história e da vida da cidade. Apertei alguma coisa. Obrigada. Eu achei que era o último, mas tem mais esse daí. Esse chama Tesouros do Paquetá, é um roteiro que foi desenvolvido para um lugar que ninguém diria que é turístico, que é um mutirão. Então existe um projeto de moradia popular que trabalha no sistema de mutirão, e que por meio dessa associação comunitária foram criando várias iniciativas locais. Então, tem uma padaria comunitária, uma biblioteca comunitária, um restaurante comunitário. E esse projeto em si, por si só, ele virou um roteiro turístico para o SESC, né? Então as pessoas... Porque houve interesse, na verdade houve previamente um interesse da comunidade em receber turistas, porque aí eles contam da sua história, contam da sua luta, existe uma valorização do próprio trabalho deles, da luta deles. Essa é a líder comunitária, aí tem o grupo do SESC. E que então acompanharam bem de perto uma realidade que é muito distante da nossa. Essa é a padaria comunitária. E esse é o roteiro... ontem eu comentava com você, né, Júlia? Tem um roteiro que chama Rio de Noel, Poeta da Vila. É um dos roteiros que a gente mais procurava, os nossos. Rio de Janeiro é um lugar que tem... Se eu mostrei aquele tanto de São Paulo, no Rio a gente teria possibilidades muito maiores de desenvolver. Então um dos projetos chama Rio de Noel, que é um roteiro baseado na vida do Noel Rosa. Então ele passa lá na Vila Isabel, tem uma roda de samba na Vila Isabel, e tem vários momentos então, de intervenções musicais. E aí eu trouxe para finalizar esse relato de um passageiro. Hoje entendo e percebo o Rio de Janeiro como algo mais próximo de uma cidade visitável, com uma imensa variedade de atrações e oportunidades para aprender e se divertir.
Parece-me uma cidade mais humana e acessível do que simplesmente um cartão postal e uma infinidade de notícias sobre violência. Então, isso para a gente é acho que um bom resumo, né, do que a gente busca, que é mais do que promover cartões postais, como promover a riqueza das cidades, identificar e promover essas riquezas, né, que elas vão para além do cartão postal. Vou deixar aí meu contato. Eu tinha um videozinho, mas acho que não vai dar tempo. Pode passar? Então eu queria só passar um vídeo, tem 5 minutinhos, rapidinho, sobre o turismo social. Nós agradecemos à senhora Silvia pela apresentação e solicitamos que permaneça à mesa para que possamos abrir para o debate. Convidamos ao palco o senhor Bernardo Lazari e o senhor Leandro Pena, nosso mediador. Nós informamos que os interessados em participar do debate podem solicitar a ficha de questões para as recepcionistas que estão posicionadas no auditório, encaminhar as perguntas para a recepcionista, que elas enviarão para o mediador. Boa tarde a todos, mais uma vez. Antes de mais nada, eu gostaria de parabenizar aqui os oradores pelas brilhantes apresentações, extremamente esclarecedoras. Então, até que chegue as perguntas de vocês, eu vou abrir aqui a parte do debate, fazendo aqui uma questão. Inicialmente, eu deixo para os dois responderem, para quem se sentir mais à vontade. Eu acho que a sua apresentação, ela abre, de fato, apresenta um novo paradigma em relação ao turismo, né? Turismo social, não apenas como um benefício para o trabalhador, mas também como um potencial de revolucionar ou, enfim, trazer benefícios para as comunidades que recebem esse visitante. Então, eu gostaria de saber como potencializar essa modalidade de turismo no Brasil. E, em segundo, eu gostaria de saber também de vocês se há competição entre o turismo de massa e esse turismo social. Eu acho que, com relação à sua primeira pergunta, de como estimular, que eu acho que tem a ver com o que a gente... ainda com aquela questão da educação para o turismo. Conforme a gente consiga ter ações e pessoas cobrando, buscando esse tipo de turismo, sendo formados para esse tipo de turismo, naturalmente a gente vai impulsionando o mercado para isso. Isso a gente vê acontecer. Eu acho que o que a gente tem hoje, apesar de ter das operadoras, das grandes operadoras, ainda terem grande, né, parte do mercado e serem mais e mais procuradas, a gente vê já uma série de agências, pequenas agências, e pelo menos lá em São Paulo, nos últimos anos, a gente vê isso surgindo muito, né? Muitas iniciativas que com um objetivo de promover um turismo mais sustentável. Acho que é um movimento que vem crescendo, né? Acho que não é só no Brasil, até como uma necessidade mesmo, porque a gente percebe que a gente está saturando destinos, que o comportamento que a gente tem hoje é um comportamento bastante agressivo e que a própria necessidade impõe a necessidade de novos formatos. Eu acho que é o seguinte, eu sempre converso com os alunos assim, que deve-se evitar discursos totalizantes, né? Então é muito comum na área, assim, seja os setores, o pessoal na academia e áreas diversas do turismo, a gente ouvir um discurso tipo assim: o que o turista quer? Agora o turismo é assim. E eu acho bastante complicado, assim, porque as pessoas são muito diferentes. Eu brinco com eles que a gente deve relativizar, mas também não pode relativizar tanto para chegar no que o Tim Maia fala. Tudo é tudo e nada é nada. Também calma, não é assim.
mas eu acho que cada caso deve ser analisado. E eu acho que a gente não deve julgar a experiência individual. No caso, muitas vezes, do turismo social, eu vejo que o discurso de crítica ao chamado turismo comercial ou a massificação do turismo é uma estratégia profissional também de posicionamento de mercado. Nem sempre, mas muitas vezes é. Então, eu acho que deve se tomar cuidado. Assim, eu não julgo a experiência do chinês e do japonês que quer tirar 500 fotos por segundo. E porque às vezes eu já fiz isso e eu precisei fazer isso e me deu prazer. Amanhã eu vou para Poços de Caldas, não conheço. Vou ter uma noite para conhecer. Eu não sei se eu vou querer ter uma experiência meditativa, então talvez eu queira pagar um táxi e falar, não, me leva aí em 3, 4 lugares que eu quero conhecer e se isso me der prazer, ok. Eu acho isso, sim. Mas, ao mesmo tempo, acho que a crítica que a Silvia traz é pertinente muitas vezes. A gente deve refletir também sobre aquilo que nos dá prazer, assim. Então, às vezes a gente leva muito do tempo produtivista, do trabalho, do cotidiano, para o tempo de lazer, sem refletir sobre aquilo. Então, eu acho que a palavra ideal é discernimento. Assim, a gente deve ter discernimento sobre as diversas experiências sem julgar. Posso complementar, Leonardo? Eu acho que isso tem, a sua segunda pergunta, se o turismo de massas concorre com o turismo social. Eu acho que isso tem também, na verdade, eu tinha exposto naquela fala do Sérgio Rodrigues, que ele diz que o turismo de massa, que a gente não busca que o turismo de massa desapareça para que o turismo social exista. Pelo contrário, são movimentos que devem coexistir. O trabalho do turismo social desde quando, lá da década de 2006, mais ou menos, quando passou a ser incorporado no conceito do turismo social, a sua preocupação com os conteúdos e com as comunidades, acho que foi necessário para se ter contraposições a modelos que já são muito consagrados. Modelos que já são consagrados não precisam de mais consagração, já existem, já estão consolidados, né? Agora, o que contrapor esses modelos para que a gente tenha a possibilidade para que quem queira optar por um turismo de desenvolvimento, ele tenha essa possibilidade. E hoje eu acho que isso existe muito mais do que a gente tinha, do que modelos anteriores em outras épocas em que isso não existia. De fato é um modelo novo, né? Assim, para mim que não sou diretamente do turismo, me deparar com esse modelo do turismo de desenvolvimento, de fato é bastante enriquecedor e quebra, né, essa perspectiva, como o próprio conceito diz, o turismo de massa, né? Eu sou da gastronomia, logo pensei numa interação muito rica que poderia se estabelecer entre esse turismo de desenvolvimento, né, envolvendo ali o produtor rural, o produtor de artesanato no âmbito gastronômico e envolvendo o turista, obviamente, a busca dessas experiências, ele caminhando lá, percorrendo a zona rural de uma determinada região, observando a produção daqueles produtos e insumos, quanto isso seria enriquecedor. E roteiros desse tipo são muito raros no Brasil, pelo menos em Minas Gerais, eles são praticamente inexistentes. Até existem algumas tentativas, né, Marcelo, de estabelecer isso, mas ainda são muito raros. Enfim, eu acho que, sem dúvida, no mínimo, uma alternativa bastante interessante para o futuro. Tem uma frase do Krippendorf, lá naquele livro da Sociologia do Turismo, que ele fala assim, que o turista não deixa de ser quem é no momento da sua viagem, né? Eu acho que isso é muito verdadeiro. Então, se a gente busca um turismo melhor, né, se a gente busca um turista mais responsável, porque a gente está também buscando por uma sociedade mais responsável, né? A gente está buscando cidadãos mais responsáveis. Eu acho que também tem a ver com isso. Uma pergunta muito interessante aqui para o Bernardo, mas obviamente se a Silvia quiser também responder, como é que fica a relação desses atrativos turísticos, né, dos receptivos, em relação aos deficientes, né?
Existe alguma política de inclusão para este público no Brasil? E em Minas? Eu agradeço a pergunta. Assim, eu não considero... Pergunta da Patrícia. Obrigado. Eu não considero assim um profundo entendedor de acessibilidade em turismo. Lá na Universidade Federal Fluminense tem um professor, o Marcelo de Barros Tomé Machado. Ele fez um pós-doutorado na Espanha e trouxe uma ideia que eu acho super interessante, que é a ideia de desenho universal. Resumidamente, o que é essa ideia? Por isso, trocando ideias com ele, eu captei um pouco disso. Assim. Você pensar arquitetonicamente os espaços, os diversos espaços, para que todos possam acessar sem ter que segmentar, sem ter que construir uma rampa paralela, um elevador. Não, pensar nos espaços sem, de certa forma, fazer uma diferenciação gritante a partir do espaço físico. Eu acho maravilhoso. Isso me lembra muito sobre os espaços públicos e a pesquisa sobre hospitalidade. Né? O espaço fala muito de hospitalidade. Né? Você chega numa cidade ou num local, você é acolhido pelas informações que aparecem no espaço físico mesmo. Então, eu acho que a ideia é essa. Sobre Minas, eu realmente não conheço assim, o quanto é acessível. Eu sei que lá na Universidade Federal Fluminense já ocorreram pesquisas sobre acessibilidade na rede hoteleira. Por lei, a rede hoteleira tem que ter não sei quantas UHs e a entrada, o obra, tem que ter, está tudo lá seguindo as diretrizes acessíveis, mas poucos hotéis seguiam por falta de fiscalização. Então, acho que os órgãos fiscalizadores hoje no Brasil, não só no setor turístico, mas em vários outros setores, necessitam atuar mais. Silvia, nós temos 3 perguntas aqui para você, são relacionadas da Silvia, da Hilda e da Luciana. A Luciana ela pergunta como é o trabalho de divulgação dos roteiros e passeios turísticos no SESC São Paulo. E só para sócios? Ela questiona. A outra se existe intercâmbio para estudantes de inglês e outros interessados. E finalmente, se o SESC trabalha com parcerias com agências para venda de pacotes turísticos, como isso acontece? Primeira pergunta, você pode repetir? Eu esqueci. Posso. Como é o trabalho de divulgação dos roteiros de passeios no SESC São Paulo? E se é só para sócios? Sim, não é só para sócios associados, né, do SESC, os comerciários. Para o público em geral, mas com valores mais subsidiados para os contribuintes do comércio e serviços e turismo. Então, tem um subsídio para esse público. A divulgação é feita por meio do nosso portal. A gente tem um portal, é www.sescsp.org.br/turismo. Nessa área a gente divulga todas as excursões e passeios. A gente tem também um caderno de divulgação da capital e Grande São Paulo. E também cada unidade realiza a sua própria divulgação dentro da integrada programação. Além disso, e flyers, assim, uma comunicação bem tradicional. Redes sociais, a gente recentemente tem acompanhado alguns números, a gente está conseguindo ter bastante retorno também das divulgações que são feitas pelas redes sociais. Parceria com agências para venda de pacotes? Parcerias com agências, a gente faz com agências de receptivo, né? Então, as agências que, por exemplo, quando a gente programa, né, formata um roteiro, a gente faz uma parceria com os prestadores de serviços locais. Para venda de pacotes, não, todos os roteiros são criados pela equipe de programação. Até porque, acho que isso é importante também destacar, os roteiros do SESC, eles são planejados sempre do ponto de vista da ação cultural. Então, mais uma vez, né, essa é
o objetivo da ação do SESC é de ação educativa e cultural. Então, o formato deles é diferente do formato que é vendido pelo mercado, né? Então, até por isso a gente não vende roteiros de agências. E, finalmente, se existe alguma política para intercâmbio para estudantes de inglês e outros interessados? Não. Intercâmbios, não entendi a pergunta. Abre intercâmbios para estudantes de inglês? Não. Bom, uma última, eu tenho também ainda uma questão. Fiquei muito intrigado com essa perspectiva da mudança do guia para um mediador. Eu gostaria que você falasse um pouco mais a esse respeito, né? Qual é o papel desse mediador? Qual que é o mote desse mediador agora, desse turista novo também, né? Que obviamente você colocou que se trata de um processo educativo, que também passa por isso também passa por uma mudança de perspectiva do turista, né? Que quer, enfim, se integrar à sociedade, então em que alguém está liderando. Qual o papel desse agente, desse mediador? Bom, acho que essa é uma pergunta difícil mesmo, porque a gente está construindo qual é esse novo papel. O que a gente discute muito, né, e vem chegando nesse modelo junto aos guias, é dele mesclar as informações sobre os lugares com os interesses dos viajantes. Uma vez a gente estava num grupo, e aí o guia conta isso, né, que a gente estava falando sobre os bondes em São Paulo, e era um roteiro que percorria uma linha de bonde, que não existe mais, né? E aí tinha no público um passageiro que falou: eu pegava essa linha todo dia para ir para o trabalho. Nesse momento, o guia se retirou e falou assim: as minhas informações, por que eu vou continuar aqui falando o script que eu tinha, se a gente tem um outro protagonista aqui nesse grupo? E o roteiro estava nesse grupo, o roteiro foi seguindo, teve um outro desenvolvimento do que os roteiros anteriores que a gente já havia feito. Então, é a medida de quanto o guia, qual é a participação do guia como informante, como ele consegue dar protagonismo, né, possibilitar a participação das pessoas, sejam elas, nesse caso, um passageiro que tinha a história viva, né, ou saber dar também espaço para que as pessoas, tempo de silêncio, para que as pessoas possam fluir, e também para que os interesses possam sendo colocados conforme o interesse de cada um, o repertório de cada um, né? Eu acho que quando a gente trabalha com grupos, né, e os grupos de turismo portanto, são coletivos, a dificuldade é maior, porque você tem que ter um jogo de cintura muito grande para conseguir dar vazão para esses interesses que são individuais, né? Então, por isso que quando a gente diz que a gente espera que os guias sejam mais mediadores, é que eles escutem mais e deem respostas às demandas dos passageiros e das comunidades, e menos que eles tragam uma palestra pronta. Porque às vezes acontece isso, não sei se vocês já presenciaram alguma coisa assim, o guia ele tem lá já a sua fala toda pronta, e ele está falando antes. Se você interrompe ele para fazer uma pergunta, depois isso quebra as pernas dele, né? Porque ele já tinha um script pronto. Então, E aí, quando a gente pede, será que a gente não pode falar de determinada coisa? Mas aí não dá, porque eu preciso falar disso antes. Mas por que você precisa falar disso antes, né? Então, eu acho que essa não tem a resposta pronta, a gente está buscando esse caminho. Posso só comentar um minutinho? Claro, Bernardo. Isso que você falou é perfeito. Eu queria falar assim, eu acho que o guia tem que ser meio chato, né? Não falando de todos os guias, tem guias legais e tal. Mas ele tem que sentir mais.
né, e ser menos apegado ao conteúdo, que é mais fácil para ele. Né? Alguém papagaio, ele decora o negócio e vai, solta. Quando você fala de mediação, o papel de todo mediador é um dia não existir, não precisar existir, não precisar da presença dele. Você deu um exemplo ótimo. Né? O cara viu que tem uma outra pessoa ali que também pode fazer esse papel, que chama de circularidade, né? de liderança circular, ele vai, pronto, ajuda a dar o foco. Né? Esse é o papel do mediador, não precisa ser sempre o foco das atenções. Eu comumente fujo de guia, de monitor, mas é um preconceito meu por conta das experiências ruins que eu já teve. No time, até pouco tempo atrás, eu fugia. Às vezes eu queria entrar na galeria, na obra, e olhar um pouco, pensar, enfim, não queria nenhum conteúdo. Se eu quiser, eu busco no Google, ou vou até o monitor e falo, realmente, me fale um pouco. Mas não, tinha algumas galerias que o cara já vinha, já pá, em cima de você. Eu fugia, às vezes era até um pouco meio grosseiro, mas era o que eu queria. Né? De certa forma, é isso, o cara tem que sentir mais e ser menos apegado ao script, ao roteiro perfeito. Bom, gente, chegamos ao final do nosso painel. Nós agradecemos a vocês, né, que estiveram aqui conosco até agora, sobretudo aos palestrantes. Tínhamos ainda, sem dúvida, muito mais dúvidas para trazer aqui para os nossos debatedores. Inclusive, eu mesmo tinha aqui mais questões, mas não faltarão oportunidades para que a gente possa voltar a debater essa temática tão rica. Então, eu agradeço, cumprimento os meus colegas e passo a palavra então, para as cerimônias. Muito boa tarde, quase tarde e noite. Bom, nós informamos que a nossa programação continua hoje, neste mesmo auditório, às 19 horas, com o painel Tecnologia e Indicadores do Turismo. O Sistema Fecomércio MG, Sesc e Senac, em parceria com o Sebrae Minas, agradece a presença de todos e deseja uma boa tarde.